Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na minha RPA, na recuperação pós-anestésica, para a gente falar um pouquinho sobre a trombose venosa profunda. Vamos lá começar então? A coagulação, ela faz parte do mecanismo natural do nosso corpo. É quando o sangue deixa a sua forma líquida e se torna gelatinoso, formando assim então um coágulo ou trombo. Ela é capaz de evitar hemorragias decorrentes de traumas ou de situações comuns, como a menstruação nas mulheres e no pós-parto, por exemplo. Mas em algumas circunstâncias, essa coagulação pode ser de forma desproporcional, provocando então a trombose. A trombose venosa profunda é uma complicação onde há formação de coágulo dentro das veias profundas, mais comuns nas veias dos membros inferiores, causando sua oclusão parcial ou total. Uma vez ocluída, existe a dificuldade ou até o impedimento total do sangue em direção ao coração. Além disso, pode ocorrer o desprendimento de algum desse fragmento e ele pode ocluir artérias responsáveis pela nossa circulação que alimentam os pulmões, causando assim então o embolismo pulmonar. Esse embolismo ele pode ser leve, sem sintomas ou, infelizmente, fatais, levando o paciente a óbito. Por isso, é importante que a gente conheça essa patologia e coloque em prática as medidas preventivas para evitar o agravamento e suas complicações. Existem 3 fatores que contribuem para que haja a trombose venosa profunda. A primeira delas é a hipercoagulabilidade. Um trava-língua que quase que eu não consigo falar. Não vou repetir, hein? É uma situação em que há um desequilíbrio em favor dos fatores pró-coagulantes. Ela pode ser genética ou adquirida. Isso pode acontecer, por exemplo, durante a gravidez, durante as 5 primeiras semanas do pós-parto, com o uso de anticoncepcionais orais também. O segundo fator é a lesão é a lesão do endotélio. Qualquer fator que provoque lesão na camada interna da veia, tal como trauma, introdução de algum medicamento venoso. Então, sim, na hora da punção pode causar uma lesão do endotélio e pode se causar essa trombose venosa, por exemplo. O cateterismo, alguma trombose anterior e até infecções. E o terceiro fator é a estase venosa, a estagnação do sangue dentro da veia. Ocorre durante uma inatividade prolongada. A esses 3 fatores dá-se o nome de tríade de Virchow. E todo paciente cirúrgico ele vai ter lesão endotelial e risco de estase venosa devido à inatividade prolongada e muitas vezes por causa do posicionamento cirúrgico. Vale a pena, então, eu te pergunto, prevenir logo lá no pré-operatório do paciente cirúrgico o risco de trombose? Sim ou com certeza? E quais são os sintomas, então, dessa trombose venosa profunda? Dependendo da localização e extensão do coágulo, ela pode passar despercebida ou provocar muito desconforto no paciente. Os principais sinais e sintomas são dor, inchaço, geralmente apenas em uma das pernas, endurecimentos do membro acometido, aumento da temperatura cutânea no local da trombose, em alguns casos uma coloração azulada, arroxeada nos membros inferiores, e uma rigidez da musculatura, principalmente na panturrilha. Então, como que a gente pode prevenir a TVP? Existe a profilaxia medicamentosa, que normalmente é usado a enoxaparina para isso, mas a gente também preza, além dos fármacos, utilizar a profilaxia mecânica. A primeira delas é estimular o paciente a deambular o quanto antes, se assim a cirurgia permitir. A segunda delas é o exercício com pés e pernas. Uso de meias de compressão também
E os dispositivos de compressão pneumática intermitente. Esses tipos de profilaxia, ele é capaz de reduzir o risco de TVP e aumentar, assim, a efetividade da profilaxia farmacológica. Os exercícios com os pés e as pernas, a gente já pode ensinar ao nosso paciente lá na nossa visita pré-operatória de enfermagem. E como que a gente pode orientar ele? A gente vai orientar o paciente a exercitar as pernas já no pré-operatório, seja em pé ou sentado, para manter um bom funcionamento da circulação. A gente fala para ele esticar as pernas, trocar de posição, mexer os dedinhos do pé, como uma forma de prevenir a formação de coágulos sanguíneos. A gente também pode fazer o uso do dispositivo de compressão pneumática intermitente. Esses dispositivos, eles são aparelhos que envolvem, como se fosse uma bota, as pernas do paciente e que ao se insuflar o ar, ele tem uma bomba, ao se insuflar de ar de forma intermitente, essa bota comprime as panturrilhas, diminuindo assim a estase sanguínea e, consequentemente, diminui o risco de formação de trombos nesse local. Só que esse dispositivo tem algumas contraindicações. São elas: condições que afetem as extremidades dos membros inferiores, como, por exemplo, dermatites, deformidades que impeçam o posicionamento correto das botas, feridas em cicatrização, aonde a ferida cirúrgica é na perna e quando a gente tem também feridas infectadas nessa perna. Então, muito obrigada, bons estudos e até mais!